Museu Lampião. Vai. Então vamos gravar lá dentro. Falando aqui de fora e vai ser lá dentro. Tira deu também, que eu sou aqui não. As lembrancinhas. Tem livro. Ele vai sair de lá do jeito que ele queria, no Natal. Pensando se chegar lá pra perto, sai aqui, a bateria já não dá. Tem problema você sair no YouTube não, tem? A menina aí que vai narrar pra nós aqui. Aqui dentro aí. Tá no punhal, o tamanho do punhal. O punhal deve ter uns 50 centímetros de punhal. A bala. Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião, nasceu no sítio Passagem das Pedras, que fica a 35 km daqui de Serra Talhada, que antigamente se chamava Vila Bela. Aqui é seu primeiro inimigo, Zé de Saturnino, e era um amigo de infância também. Aqui os pais e os irmãos de Virgulino e Dona Jacosa, sua avó materna. Aqui são os pais de Zé de Saturnino. Lampião, que é o Virgulino, foi o único neto a morar com sua avó, só que as casas eram próximas uma da outra. Mas aquela ali é a casa de Dona Jacosa, onde ele nasceu. Onde ele morou por algum tempo, sim. E era próximo da casa de Zé de Saturnino, que era a fazenda Pedreira. E onde Lampião morava era o sítio Passagem das Pedras. Estou entre Zé de Saturnino e Virgulino por brincadeiras de adolescência, porque um tinha mais dinheiro do que o outro, porque um era mais bonito do que o outro. A família de Zé de Saturnino, de José Alves de Barros, era uma família de posses, uma família que tinha dinheiro, uma família que tinha fazendas. Já de Virgulino era uma família que tinha um sítio, uma família assim que já era bem mais de baixa categoria. Já era uma família de almocreve. A almocreve a gente denominou hoje como caminhoneiro, só que antigamente era com jegue, uma carroça de bolo. Só que ele era trabalhador juntamente com seus irmãos. Um certo dia, essas brincadeiras foram começando a piorar e Zé de Saturnino montou emboscada para os irmãos Ferreira, Antônio, Livino e Virgulino, nessas pedras. Inclusive, por isso que o senhor perguntou naquela hora, não foi o porquê dessas pedras, foi porque Virgulino e seus irmãos foram emboscados pelo Zé de Saturnino. Sim, essa pedra ela era suspensa? Como é? Ela ainda é da mesma forma, a mesma coisa, é uma pedra em cima da outra. Ah, sim, entendi. O tiro acabou pegando de raspão no irmão Antônio. Inclusive, Antônio era afilhado de Dona Alexandrina. A briga não era entre famílias, era entre mais os meninos, por brincadeiras de adolescência. Então, por conta dessa armada de emboscada, porque um levou um tipo de raspão, acabou que as duas famílias foram chamadas para a justiça e a justiça ficou do lado de quem? Que tinha mais posse, que tinha mais dinheiro. Então, praticamente, a família Ferreira foi expulsa de Vila Bela e foram para Poço Negro, em Nazaré. É bem aqui pertinho de Floresta. Chegaram lá, a mãe de Virgulino acabou entrando em depressão e Zé Ferreira quis refazer a vida. Disse, não, já perdi tudo, então vamos refazer a vida num lugar maior. Foram para Mata Grande e Alagoas, inclusive esse baú pertenceu à família Ferreira. Assim que eles foram para Mata Grande e Alagoas. Chegou lá, Dona Maria Lopes acabou falecendo de depressão, como eu já falei, que assim que eles foram morar aqui, ela já tinha entrado em depressão. Aí acabou chegando lá, morreu. Para o tenente José Lucena, tenente das Forças Alagoanas, dizendo que a família Ferreira era uma família de ladrão, de gente que não prestava. E eles foram para refazer a vida lá em Alagoas. E chegou uma carta dizendo que a família não prestava, que gostava de embuança de briga, de várias coisas. Então, acabou que esse tenente vai até a casa da família Ferreira, encontrou só o pai de Lampião e acabou, eu estou dizendo Lampião para ser bem específico, mas na época ele não era Lampião ainda não, era só Virgulino.
Só encontrou o pai de Virgulino, encontrou o Zé Ferreira e acabou. Você olha assim, tem gente que hoje em dia entra em depressão por conta de um relacionamento, imagina que perdeu o conta da vida. Aí o cangaço na época, a mulher não entrava. Então em 1920 eles entraram no cangaço. Em 1921 eles cercam a casa de Zé de Saturnino, só que eles não acabam fazendo nada com ele, porque Dona Alexandrina acaba intercedendo pelo filho, porque ela era madrinha dos irmãos Ferreira, de alguns. Muita gente disse que era de Virgulino também, mas eu só sei que era de Antônio. Então pelo respeito de segunda mãe que tinha naquela época, não fizeram nada com o Zé Saturnino. Ele morreu de velho, pode ver que aqui ele está bem velho. E no tempo dessa rincha, eles tinham cerca de 19 a 20 anos de idade. Bom, em 1922, Lampião recebe a chefia do Senhor Pereira, o homem que comandou ele. Recebe a chefia dele do cangaço e a partir de 1922 ele já chefia o bando. Aí assim que entre 2022, Pia, em 1922, aí acaba que ele invade a baronesa de Água Branca, rouba um colar dela e desfila com ela só de pijama no meio da rua. Só que ele acaba sendo aplaudido, sai aplaudido, só não pode tocar nos objetos, viu? Só não pode tocar nos objetos, mocinha. Acaba... Eita, me desconcentrei agora, onde era que eu tava. Bom, ele acaba desfilando com ela só de pijama no meio da rua, rouba um colar de 8 voltas dela de ouro e ele acaba sendo aplaudido, saindo aplaudido da cidade porque ninguém gostava dessa baronesa nessa cidade. Então ele já começou em 1922 com a chefia fazendo história. Sociedade Encorada é uma representação de como foi. O cangaço vem da canga também, vem de encangar, que os cangaceiros usavam as coisas encangadas. Tem várias coisas. A cabaça, o gibão de couro, que era um tipo de armadura na época. O sírio-libanês, esse aqui, que hoje em dia a gente só tem essas fotos que foi tirada em 1936, graças ao Benjamin Abraham. Ele era um sírio, saiu da Síria, fugiu, chegou aqui, perdão, passou 6 meses no cangaço. Passou 6 meses no cangaço com os cangaceiros tirando foto, graças a Padre de Cícero. O Padre de Cícero conseguiu para ele. Ele acabou tirando aqui de Serra Talhada também, junto com o Lampião. Ele era um cangaceiro considerado um cangaceiro manso. Ele entrava em combate, ele ia com cangaceiros. Medicina do cangaço. Aqui a gente tem 34, e que hoje é bem mais assim, bem mais utilizada, é o bordo, a romã, que era para gripe, né? Tem também a bucha, que antigamente era para esfoliação, aí tem o chá preto, tem a macela aqui. Essas coisas aí eu sei. A macela. É, Marcelo. Tem algumas réplicas, a gente tem aqui também um punhal, que também era chamado de lapedeira. Tamanho desse punhal. Ele deve ter mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouco. Credo. Bom. Utensílios domésticos da época de Lampião. Aqui é uma representação de como as casas na época eram. Aqui tem a cozinha, aí você pode ver a peneira, o abanador, um pote. Aqui é um lampião, ou uma lamparina, lampião. Tem também os candeeiros, tem a cuia. A cuia é uma cabaça, quando quebrava virava cuia, aí servia para pegar água. Aqui tem algum conjunto de xícaras de tempero que pertenceu à família Ferreira, à família de Lampião. E essa garrafa térmica pertenceu a um coiteiro. O coiteiro é gente da confiança de Lampião. E que muitas vezes foi servido com essa garrafa térmica ao cangaceiro, ao Lampião. Vamos lá, personagem de destaque da época. No primeiro quadro lá, você vai ver o homem que sepultou o pai de Lampião. Assim que o pai de Lampião morreu, foi ele que enterrou. No segundo quadro, a gente vai ter o José Miguel da Silva, o Zé de Nenê, o primeiro marido de Maria Bonita, da Maria Bonita, que sabe, né, a esposa do Lampião.
Ele era o ex-marido dela, casou com ela tinha 15 anos de idade. Ela entrou no cangaço com 18 anos e nunca teve filho dele não. Só foi um casamento conturbado. No terceiro, a gente tem um cangaceiro jararaca que foi enterrado vivo lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. No quarto, a gente vai ter os 50 mil contos de réis, que era o quanto valia o Lampião, que hoje em dia é 1 milhão, meio milhão de reais. O quinto tem a cangaceira Inacinha. O Lampião tinha estratégias e uma das estratégias dele era fazer subgrupos. E quem chefiava os subgrupos era o marido da Inacinha. Inacinha, essa daqui, viu? Isso. A Inacinha foi presa, o cangaceiro Gato, que era o seu companheiro, foi tentar resgatar com o bando e acabou morrendo. Aqui no 6 é a Expedita Ferreira, a filha do casal de Lampião e de Maria Bonita. Até hoje ela é viva, tem 90 anos de idade. No oitavo lá, a gente vai ter o Benjamin Abraão, como eu já falei, do Sírio Libanês, que foi o responsável por tirar as fotos. No nono, a gente vai ter a Maria Bonita e o cangaceiro Sabonete, um secretário. Esse do meio aqui, ele foi o responsável por matar o pai de Lampião. Esse aqui era um chefe de polícia da época e esse aqui era um político daqui da região de Pernambuco também. Aqui tem o governador de Pernambuco da época e tem Getúlio Vargas, o presidente, que é bem importante. Aqui tem Dona Especiosa, uma costureira e uma amiga de infância do Lampião. Aí ela deu o depoimento dela, falando dele, e disse que estavam querendo colocar aqui uma escultura, alguma coisa do Lampião, e ela votou que sim, porque o compadre era muito bom, então ela falou que ele era muito bom. Aqui, a filha de Lampião, a Expedita, a neta de Lampião, a filha dela. Aqui é o historiador Nildomar Williams, um dos fundadores daqui do Museu do Cangaço. E esse aqui é o cangaceiro Candinheiro. Vamos lá, o fim do cangaço. Cangaceiro, no caso 11 cangaceiros foram massacrados pela polícia no dia 28 de julho de 1938, no sertão de Sergipe, na grota de Angico. Angico era uma fazenda de Pedro de Cândido. Pedro de Cândido era um fazendeiro, um amigo dele, um coiteiro. E Pedro de Cândido é esse aqui, ó, aqui é a foto, aqui é no local, aqui tem o corpo de Maria Bonita. Pedro de Cândido é esse. Ele foi esquartejado para dizer onde o Lampião estava e ele acabou falando onde o Lampião estava. No local do crime, no local do acontecido, tinha 36 cangaceiros, só morreu 11, mas só conseguiram fugir. Aqui as cabeças ficaram aqui na escadaria, lá em Piranhas. Na escadaria da prefeitura de Piranhas. Lá em Piranhas fica em Sergipe, viu? E as cabeças ficaram expostas por 31 anos em um museu na Bahia. O cangaço veio acabar em 1940 com a morte de Curisco, que inclusive também ficou exposta a cabeça. Então, museu. Aí aqui estava só as cabeças dos cangaceiros que foi encontrado aqui. Mas todo cangaceiro que eles mataram, ele arrancava a cabeça e ficava exposto igual o troféu. Aí depois, em 1942, anos depois, mata o Curisco, que também a cabeça dele fica exposta. Aí aqui, ó, o filho do Lampião, visitado dias depois por repórteres e curiosos. Aí aqui é aquela foto de lá. Aí o Maria Bonita, fala a indicação, quem é quem. Aqui é Lampião, Maria Bonita. Em 1938, os responsáveis por matar o homem que comandou o Lampião. Isso aí, meu pai falava muito dele. Eu sou de 1968, meu pai já era mais próximo dele. Esse cara veio 7 meses. As mulheres que continuavam a utilizar. A única mulher empregada. Essa aqui era a Maria Bonita. Ele foi morto.
fora do museu. Era. Tô bom, né? A gente tirou os filhos, né? Ingresso do museu.